Fazer parte de uma família, ser membro de uma família é alguma coisa extremamente importante. Claro, todos nós fazemos, mas nos sentirmos parte dela, e ao sentirmos parte, isso de alguma forma influencia o nosso ser, a nossa vida, isso é muito significante. Nós falamos que os nomes das famílias têm um significado. Sempre no passado, principalmente no passado, os nomes tinham todo um sentido, né? Talvez do que o pai daquela família fazia, trabalhava, ou que aquela família tinha mais de expert nela, ela também. Então, os nomes também se relacionavam à família, ou aquilo que as famílias desejavam que as pessoas fossem, né? Então, elas prospectavam o nome das pessoas com um sentido. Eu não sei se alguém aqui foi buscar o nome da sua família, como eu coloquei domingo passado, né? Eu falei, eu tenho 2 nomes familiares, né? Da minha mãe e do meu pai, Clemente e Bock. Eu fui buscar, não achei nada, né? Nem um tesouro, nem um príncipe, nem mafioso eu achei lá na Itália, né? Mas assim, quando você pensa, assim, você tem um nome, sei lá se você dá muito valor, ou acha bonito, ou acha feio, mas você nasceu com esse nome, te deram esse nome, e você precisa conviver e viver com esse nome. E você tem um nome familiar agregado a ele, que tem o sentido da tua família, quem a tua família representa, quem a tua família é, da onde veio a sua família, ou como é a sua família. Tem pessoas que têm vergonha do seu próprio nome familiar, porque tem um sentido, ou uma representação, ou um valor que ela não gostaria de ter agregado à sua história. Mas o maravilhoso é que quando você conhece a Cristo e começa a fazer parte da família de Deus, Ele te dá um novo nome, uma nova família, uma nova influência na sua vida, né? E falando de nomes diferentes, como nós colocamos para vocês, na Bíblia você tem vários nomes, né? O próprio nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o sentido e importância que Ele tem para todos nós. Há vários outros nomes da Bíblia, com todos os sentidos e significados que eles representam nas nossas vidas. Essa semana eu falei para vocês, né? No exterior você tem muitos nomes esquisitos, né? Família que se chama feijão, arroz, né? Macarrão, martelo, enxada. Você pode não acreditar, mas existe, né? Existe nome agregado a alguma função, alguma característica que aquela família tenha. Bom, esse final de semana eu recebi um amigo lá em casa. Esse amigo, graças a Deus, ele não vai me ouvir hoje, nem vai me entender em português, porque ele é americano. Então eu posso falar mal dele sem problema nenhum, né? Mas assim, esse amigo, é só uma curiosidade, né? Esse amigo que eu recebi, ele era um dos diretores de uma universidade lá nos Estados Unidos. Ele quis passar a sexta, sábado com a gente lá em casa. E o nome dele é muito interessante, né? Scott, todo mundo gosta do nome Scott, bacana, né? Mas o sobrenome dele é Barfoot. Nossa, que nome bonito, Barfoot, né? Então, e ele é doutor, então o pessoal chama Dr. Barfoot, ou Dr. Scott, ou Scott Barfoot, né? Mas Barfoot quer dizer pé no chão. Você chamar ele de Dr. Barfoot, você está falando, Dr. Pé no chão, né? E claro que eu nem brinquei com ele, porque ele é diretor da faculdade lá, não posso ter essa ousadia, né? É um amigo que a gente tem, mas eu só quis trazer assim, como está presente esses nomes e essas relações para nós. E quando a gente vai conhecendo tudo isso e fala assim, mas eu não tenho como mudar minha família, eu não tenho como pertencer a uma família, eu posso, a partir de mim, estar desenvolvendo uma família, e como é que isso pode acontecer na minha vida? Eu vejo assim, na minha família foi uma família desestruturada, e pela graça de Deus, Deus teve misericórdia deles e teve misericórdia de mim também, e Deus me resgatou. Ele me salvou e me libertou e me fez ter uma percepção, uma visão de família fora de série. Eu nunca imaginava que eu poderia constituir uma família, ou o meu nome poderia ser um nome que meus filhos sentiriam prazer e alegria de tê-lo. E pela graça de Deus, quando eu me converti, o que eu recebi do Senhor não foi somente a salvação para os céus, não foi somente o perdão dos meus pecados, não foi somente viver na graça do Senhor Jesus Cristo, mas eu recebi também o direito de pertencer à família de Deus. Uma família que não é nem de carne, nem de sangue, mas é uma família espiritual, que tem um poder e uma ação muito maior em nós do que a nossa própria família carnal.
Então, quando você recebe a Cristo como seu Senhor, quando você entende que Cristo quer que você faça parte da família dele, ele morreu por isso. Deus, esse é o desejo, como nós colocamos no domingo passado, né? Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós, fazermos parte dessa família. E o que nós precisamos fazer então? O que nós precisamos entender para agregarmos a essa família? É simplesmente uma coisa muito fácil, de crer nele, aceitá-lo, nos arrepender do tipo de vida que nós estamos vivendo e buscarmos uma vida nele diferenciada, uma vida que ele tem para cada um de nós. Nós pertencemos à família de Deus não porque somos batistas, nós pertencemos à família de Deus porque nós aceitamos a Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo e queremos obedecê-lo. E é nosso direito, e é direito que ele nos torna a ter, de sermos filhos de Deus, porque nascemos pela vontade de Deus. Você já imaginou isso? Tem muitas crianças que têm traumas, né? E minha esposa lida com traumas de pessoas, em que as crianças ouviram falar ou ficaram sabendo que os pais não a queriam, e que ela nasceu sem o desejo dos pais. E essas crianças depois, não só na sua infância, mas na sua vida adulta, vai refletir essa rejeição. Vai sempre sentir uma pessoa com um problema, com uma dificuldade, e isso vai se expressar de diversas formas na vida dela. Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, ele vem e nos purifica, nos transforma, muda todo o nosso ser e faz com que nós possamos ter uma vida diferenciada. Somente o poder de Deus, somente o poder de Deus. Eu estava falando que quando a igreja começou, quando aqueles 120 pessoas estavam ali reunidas e buscando, querendo realmente a promessa que Deus, que Jesus havia feito a eles, de repente eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a formar uma comunidade. Há muitos anos atrás, né, os primeiros apóstolos, eles formaram uma igreja, como a nossa aqui Memorial. Uma igreja que estava buscando fazer o que Cristo queria. Aquilo que Cristo tinha ordenado, aquilo que Cristo tinha deixado para cada um de nós. Não importa como você entrou aqui. Talvez você entrou machucado, ferido, desprestigiado pela tua família, desvalorizado. Talvez não se sinta nem confortável com o próprio nome familiar que você tem. Não se preocupe com isso. Porque a vontade de Deus é mudar você. É mudar a tua história. Fazer uma história nova, uma história viva, uma história alegre, para que você possa viver dessa maneira. Para que isso aconteça, você tem que responder e fazer as mesmas perguntas que as pessoas que estavam ali naquela cidade fizeram para os primeiros apóstolos. O que nós temos que fazer? O que é importante que eu faça para que isso aconteça na minha vida? E é tão simples, porque o mais difícil Deus já fez, que foi enviar o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. O que eu preciso é aceitar. Aceitar e falar, eu quero, eu desejo, essa é a minha vontade, eu realmente quero aderir isso na minha vida e fazer isso parte da minha vida. E eles falam, olha, se vocês crerem e aceitarem, né, vocês se tornam filhos de Deus. Nós nascemos de novo. A ideia de pai, filho, filho de Deus, nascer de novo, é essa possibilidade de você poder reescrever a sua história. Uma história agora de vitória, de saúde, de alegria, de restauração que Cristo quer fazer na sua vida. Porque não há razão de nascer de novo e continuar tudo como está. Não há razão de ser de você ter uma experiência com Deus e continuar levando a sua vida da maneira que você leva. Você nasce para poder realmente viver uma nova experiência, reescrever a sua história. E o mais bacana é que não depende da idade. Não precisa ser uma criança para aceitar a Jesus e escrever uma história linda de vida. Em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida, você pode tomar essa decisão para fazer parte da família de Deus. E a partir dali, a sua história começa a ser mudada. Não porque você pode, não porque você já tentou várias vezes e não conseguiu, mas porque o poder de Deus vai agir na sua vida e vai transformá-lo. E foi sobre isso que nós estamos falando, sobre família.
pertencemos à família de Deus, sabemos que essa é a vontade de Deus. Puxa, eu nunca podia imaginar que Deus tinha a vontade de fazer parte da família dele, ser aceito por ele, ser resgatado por ele. E quando nós entendemos isso, nós começamos então a fazer parte. E aí como nós vamos conviver? Como nós vamos nos relacionar? É como se fosse uma família mesmo. Uma família. E por isso que em algumas igrejas as pessoas se chamam de irmão ou irmã. Porque é a ideia de que nós temos uma coisa em comum. Nós temos um nascimento comum que foi através de Jesus Cristo que nos deu essa nova vida. Então, a partir daquela experiência, as primeiras pessoas que aceitaram a Jesus, creram naquela mensagem e começaram a ter a sua vida transformada, nós vamos estudar um pouco como eles se relacionavam, como eles conviviam juntos, como realmente era a vida deles. E aquilo que eles viviam se aplica à nossa vida pessoal, à nossa vida familiar também. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Abra a sua Bíblia comigo, para que você possa acompanhar a nossa leitura, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. O texto bíblico diz o seguinte, falando daquelas pessoas, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas eram, o texto anterior fala que era quase 3.000 pessoas. Era um pouco maior do que nós aqui, talvez muito maior do que nós. E agora eles estavam tendo uma convivência familiar com o Senhor Jesus, com a experiência que eles estavam tendo com o Senhor. Veja de que maneira eles conviviam e com isso também as suas casas se conviviam dessa mesma maneira. A partir do versículo 42 diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Os romanos na época eram pessoas bárbaras nesse sentido. Eles dominavam as nações e escravizavam através da moral, através da religião, e usavam mecanismos e ferramentas de controle da sociedade. E não só isso, eles trabalhavam as religiões da época para que as religiões servissem ao governo romano de tal como um instrumento de domínio e de controle do povo. Então você pode imaginar como essas famílias viviam. Os filhos, às vezes, eram entregues como pagamento de dívidas que eram insolúveis. E a única maneira de você pagar era entregando um filho. Já pensou sobre uma situação como essa? Isso não era, assim, uma coisa que acontecia de vez em quando. Era muito comum. Perder casa, perder seus bens. E, às vezes, você não só vendia os seus filhos, mas tinha que se vender como escravo para que você não fosse morto para viver. Então, era uma sociedade que estava desestruturada em todo o sentido de relacionamento, de fraternidade, de amor, de generosidade, de carinho, de atenção um com o outro. Cada um estava tentando sobreviver, cada um estava tentando fazer a sua vida, cada um estava tentando resolver o seu problema, salvar a sua família, o seu bem. Todo mundo não havia interesse coletivo, porque o coletivo estava opresso, estava preso. Às vezes a gente se sente assim, né? Mais ou menos nos dias de hoje, não é muito diferente. Talvez a gente não venda os filhos como escravo, mas às vezes vai trabalhar como escravo em alguma situação de exploração. Eu já tive trabalhos que a gente desenvolveu no Nordeste, e a gente viu situações assim que talvez muitos não acreditam, né? Que possa existir
de crianças quebrando pedras, né, com as mãozinhas, com os pés, ajudando os pais que também estão quebrando pedras ali, sendo explorados, né, abusados. Isso no Nordeste, no Mato Grosso que a gente teve, nós tínhamos situações de pessoal que mexia com carvão e toda a família envolvida, escravizadas ali naquelas fazendas de carvões e sendo opressas, né, machucadas, feridas. Então você pode imaginar, talvez que o teu sofrimento seja muito grande, talvez seja mesmo, eu acredito, mas existem muitos outros sofrimentos nesse mundo e nessa vida. O que eu quero apresentar que aquela sociedade não era uma sociedade primitiva e tudo bem. Era uma sociedade que também estava vivendo tudo isso. As famílias experimentavam esse tipo de relação. Não havia tempo para afetividade, não havia tempo para amizade, não havia tempo para se conversar, porque nem as religiões, né, ajudavam ou cooperavam nesse sentido. E quando você vê que aquelas primeiras pessoas que começaram a experimentar uma vida com Jesus Cristo, que se converteram, que aceitaram, que receberam o presente de Deus, da vontade de Deus de fazer parte da família deles, agora eles precisavam descobrir uma nova maneira de viver. Como nós vamos viver numa sociedade como essa? Como nós vamos nos comportar, nos relacionar, nos ver, nos ajudar? Quer dizer, qual é o conceito? E quando Jesus veio a esse mundo, ele veio instituir um reino, mas não um reino deste mundo, de guerra, luta, domínio, poder, mas um reino de um governo, de uma sociedade, de uma família saudável e feliz. O reino de Deus não é de domínio e de posse, mas é um reino que traz graça e harmonia e bênção na vida de todos aqueles que fazem parte desse reino de Deus. E aquelas pessoas agora estavam, como é que nós vamos viver agora? Antes nós estávamos convivendo com tudo aquilo, mas Cristo falou que Ele veio nos dar vida, então como nós vamos viver isso agora? E aqueles irmãos estavam começando a ter uma experiência tremenda de como viver todas essas coisas. Foi uma experiência nova, não existia nada parecido naquela sociedade ou em qualquer outra sociedade, com um tipo de relacionamento familiar como este, ou um tipo de relacionamento de igreja como esse. Olha comigo, versículo 42. Todos se dedicavam de coração a algumas coisas. A palavra todos tem uma importância muito grande. Não eram alguns, não eram poucos indivíduos, mas eram todas as pessoas que estavam ali reunidas. Às vezes você está na igreja, mas não está. A tua cabeça não está, o teu coração não está. Mas quando todos nós estamos, há um comprometimento de todos nós nos dedicarmos a isso, isso faz uma diferença tremenda. Eu sozinho não faço igreja, eu sozinho não consigo instituir ou presenciar o reino de Deus. Eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos da igreja para que isso aconteça. Precisa haver uma dedicação. Isso não é um acidente. Não é eu vou na igreja e acontece. Não, eu preciso pessoalmente fazer algo. Me levantar, abraçar, cumprimentar, relacionar, ver. Quer dizer, eu tenho que ter atitude. Por isso que diz assim o versículo 42. Todos se dedicavam. Eles eram proativos. Eles não ficavam sentados esperando a coisa acontecer, mas eles se empenhavam para que aquilo acontecesse. E o mais bonito, que não era só um empenho de dedicação, ou porque os outros estão vendo. Existe uma palavra muito bonita aqui que diz assim, todos se dedicavam de coração. A palavra coração aqui tem a ideia e o sentido de sinceridade. Eles estavam querendo mesmo aquilo. Eles estavam realmente querendo acreditar e fazer com que aquilo acontecesse para todos eles. Então, havia um empenho de todos, havia uma dedicação de todos e havia uma sinceridade de todos para que aquilo acontecesse. Então, para que uma família dê certo, para que uma igreja ou você possa pertencer à família de Deus, você precisa entender que você é importante. Você é importante. Você é relevante para Deus e para a igreja. Para que todos nós possamos experimentar
aquilo que Deus tem para a nossa vida. Desde a criança até o mais adulto, todos são importantes, todos são relevantes e constroem essa nova experiência de viver em família, em viver em igreja. Não adianta só um grupo de pessoas, ou algumas pessoas, tem que ser todos nós, todo o nosso envolvimento. Todos se dedicavam de coração. Ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Aqueles primeiros que viram Jesus, andavam com Jesus, que conheciam o que Jesus ensinou, pregou, falou, como eles deveriam fazer, o amor que eles deveriam ter, a maneira que eles deveriam servir. E uma oração que ficou marcada na cabeça dos discípulos foi quando Jesus orou, uma oração final dele, para Pai, eu oro para que eles possam ser um em nós. Jesus orou pela nossa unidade. Então os apóstolos eram aqueles que tinham tido esse conhecimento físico, presencial com Jesus, aprendendo com Ele tudo aquilo que eles estavam vendo, assistindo, presenciando, ouvindo. Então os apóstolos, eles detinham esse conhecimento, esse valor. Quem pode nos ensinar? Aonde está a verdade? Aqueles que conviveram com Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus. Hoje, nós já não temos mais os apóstolos, mas nós temos os discípulos. Aqueles que aprenderam com os apóstolos, e um discípulo vai passando para o outro, e eu e você podemos ser um discípulo daqueles descendentes dos apóstolos, que detém, que conhece Jesus Cristo e aquilo que Jesus propõe, aquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas, aquilo que Ele quer nos dar. Então, quando você se entende um discípulo e um discipulador, você se entende como parte desse mecanismo do reino de Deus, construindo uma família, construindo uma igreja que o Senhor tem. Então, quando a gente pensa assim nos apóstolos, puxa, a gente não tem mais os apóstolos, mas nós temos os ensinos, nós temos os discípulos, que divulgam esses ensinos, nos ajudam a compreender, e os ensinos estão aqui. O que Jesus viveu, o que Ele experimentou, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele está fazendo. Então, aquelas pessoas todas se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e também ao quê? À comunhão. A comunhão assim, olha, nós não temos comunhão, mas agora nós vamos nos dedicar, vamos nos esforçar de coração a termos comunhão. Não é fácil. É fácil você ver uma pessoa que você nunca viu, hoje aqui na igreja, oi, tudo bem? É meio constrangedor de vez em quando, né? Dá um abraço no teu amigo aí do teu lado. Nem sei quem é esse amigo do meu lado, né? Vou dar um abraço nele, né? Mas assim, é por aí mesmo que começa. É dessa maneira em que nós, através da comunhão, vamos nos conhecendo, nos relacionando, mostrando quem nós somos, o que nós pretendemos. Então, a comunhão deve ser alguma coisa de todos nós também. Deve ser uma coisa também de dedicação de coração. Entender que promover essa comunhão, promover essa oportunidade de nós nos conhecermos, nos relacionarmos, estarmos juntos, darmos valor a essa unidade é fundamental. Lembra que naquele tempo, como eu já disse, eles não tinham nem comunhão na própria família, quanto menos nas religiões da época ou na sociedade. Mas quando Cristo veio e ensinou os apóstolos que através deles eles teriam vida em um reino em que eles poderiam ter comunhão novamente, gente, como é maravilhoso você ter comunhão com pessoas. Você aprende, você cresce, você melhora, você é uma outra pessoa quando você se relaciona com o outro. Quando você vive sozinho, isolado, você vive para morrer. Você precisa do outro. Por isso que nós nos casamos, por isso que nós temos filhos, porque nós necessitamos um dos outros para existirmos. Por isso eu preciso de você, meu irmão, e você precisa de mim, para que possamos ser, né, uma família, sermos uma família de Deus, sermos esse corpo, e isso tem que haver uma dedicação, um empenho de cada um de nós. Talvez eu vou ter que receber alguém em casa, a gentileza faz parte da comunhão. Sermos gentis uns com os outros. Você deixar o visitante ficar no melhor lugar. Você pode perguntar para ele se ele quer uma água. Sabe, a sociedade
Esse mundo nos roubou a gentileza, nos roubou a fraternidade, o carinho, nos roubou sentimentos preciosos que o Espírito Santo coloca em nós quando nós nos convertemos. E essas coisas são essenciais na nossa vida, como ser humano. Por isso que Jesus veio a esse mundo, para nos ajudar a relacionar. Então a comunhão não é só eu estar junto. Eu preciso não só estar na igreja, eu preciso ser igreja. Eu preciso entender que eu necessito do meu relacionamento, o meu irmão necessita do meu relacionamento para que nós possamos viver tudo aquilo que Jesus prometeu. A alegria, o prazer, como é bom você se relacionar. Eu gosto de me relacionar muito com os meus inimigos, com aquelas pessoas que não gostam de pastor, que não gostam de crente. É maravilhoso porque eu vou lá, dou um abraço, dou um beijo, como presente, faço alguma coisa para ela, porque, gente, não tem coisa mais transformadora do que o amor. Não tem coisa mais transformadora do que você olhar para uma pessoa, sem interesse de trazer para a igreja ou não, mas fazer um bem para ela. Quando Jesus entra na sua vida, Ele entra para transformar, não só te dar salvação, não só te dar vida eterna, perdão de pecado, mas que com toda essa nova configuração sua, você possa ser um novo ser, uma nova criatura, um novo Adão, onde o relacionamento, a comunhão, é alguma coisa importante e essencial. Por isso eles se dedicavam, por isso eles faziam de coração, eles eram sinceros. Eu sei que no começo é meio estranho, né? Você nunca viu, vai fazer alguma coisa, mas na hora que você começa a fazer, você vê o bem que te faz, e o bem que faz para as pessoas, né? No prédio onde eu moro, né, todos os porteiros me conhecem, segurança, Fernando, tal. Eu não preciso nem apertar o botãozinho para abrir a garagem. Eu já vou chegando, o pessoal já abre a garagem, o pessoal do síndico lá fica tudo, mas não pode, tem que apertar o botão, porque eu me relaciono com as pessoas. Eu dou importância a isso. Se você é cristão, você tem que ser proativo. Não pode esperar as pessoas virem a você, mas você ir às pessoas. Eles tinham a preocupação do ensino, do aprendizado, como vocês estão aqui, né? Nós estamos aprendendo juntos na palavra de Deus. Eles também se dedicavam a essa comunhão, a relevância de nós nos relacionarmos através dessa afetividade e também do partir do pão, né? Hoje, com toda essa inflação, com toda essa situação tão difícil, a gente sempre acha que não tem o suficiente. Sempre acha que está faltando alguma coisa que eu gostaria de ter e não tenho. Todo esse espírito é um espírito do mal, capitalista, coisa que vem. Porque tudo que você precisa, que é essencial para a sua vida, você tem. E às vezes tem mais do que precisa. E como é maravilhoso você poder compartilhar com outro o teu pão. Eu lembro quando estava na igreja, vinham aqueles irmãos que estavam vivendo situações realmente muito tristes, né, de desemprego e situações difíceis financeiras, e iam buscar uma cesta básica, uma ajuda. Puxa, a gente fazia de tudo para ajudá-los, mas o comprometimento que eles tinham que ter comigo era sempre essa ideia: olha, você vai receber tudo isso aqui, mas disse, tudo que você vai receber, eu quero que você dê 10% para alguma outra pessoa que você conhece que precisa. Dividir o pão é olhar não só a sua necessidade, mas olhar a necessidade do outro. Quando você acha o outro, você acha que ele não precisa. Quando você acha assim, o outro não precisa, é porque você é muito egocêntrico, muito egoísta. Porque todos nós precisamos, todos nós temos necessidades. Mas a maneira de nós nos suprirmos é suprir ao outro. Quando eu supro o outro, quando eu ajudo o outro, alguma coisa vem para a minha vida. De alguma outra maneira as coisas acontecem comigo. Porque eu crio uma rota, um caminho do pão, do necessário e essencial. E por um cristão que está comprometido com isso, nada lhe falta. Nada lhe falta em termos de essencial. Talvez vai lhe faltar um Mercedes, um Porsche, uma casa grande. Isso falta para mim também, né, gente? Mas assim, aquilo que é essencial, você sempre vai ter. E vai ter de sobra para compartilhar com outra pessoa. E esse era o espírito daquelas pessoas. Imagine a miséria que eles viviam. Eles precisavam de ajuda. Mas de repente, eles olhavam, olha, tem um pedaço de pão aqui,
que dá para ser dividido. Eu posso rachar esse pão e poder ajudar outras pessoas. Vou contar uma experiência de pobreza nossa, né? Quando eu era seminarista, estudava lá no Rio de Janeiro, e eu era casado já, né, com a Ieda. Nós vivíamos num quarto onde a gente fazia também ali a nossa cozinha, e a gente tentava viver a nossa vida, né? Pouco dinheiro, estudo caro, livro caro, não tinha todas as coisas que a gente gostaria de ter, mas tinha o essencial, né? E muitas vezes aconteceu na nossa vida, assim, da gente ter ali, puxa, bom, tem 2 ovos, né? Tem um pouco de arroz, tá bom, é o que nós temos, amém. De repente batia um outro seminarista, em pior situação. Vocês têm alguma coisa? Porque eu não tenho nem dinheiro para comprar lá na cantina. Tal. Só sei que, por milagre, minha esposa fazia um omelete, punha cebola, punha tomate, punha tudo, e de repente sobrava ter comida para a gente. Então, foi uma experiência muito positiva da gente ver a providência de Deus, o cuidado de Deus. Era muito comum nós termos pessoas em casa, e até hoje, nós temos pessoas em casa que vêm para receber esse compartilhamento do pão. E se você for na minha casa, você vai ver que não falta nada. Tudo que eu necessito, eu tenho. Não é tudo que eu quero, eu tenho. Mas tudo que eu necessito, eu tenho. E eu dou glória a Deus por isso. E você pode dar glória a Deus por isso também quando você entende o que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que Deus quer dar a você. Aquilo que Ele morreu para fazer por você. Para você colocar você dentro dessa família que compartilha o aprendizado, que compartilha esse ensino, essa comunhão e o partir do pão. Mas também tem mais um aspecto gostoso nesse texto que fala sobre oração. A gente infelizmente, nesses últimos dias, a gente não tem visto muita ênfase em oração. Talvez eu assuste até você. A oração é tão importante quanto a leitura da Bíblia. Elas andam juntas. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. E eu preciso orar essa palavra de Deus para que aquilo tenha efeito na minha vida. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus se eu não oro. E não adianta eu orar se eu não conheço a palavra de Deus. Porque quando essas duas coisas andam juntas, eu falo e escuto a Deus e entendo aquilo que Deus tem para mim e converso com Ele as minhas necessidades e com isso eu alcanço os meus objetivos, as minhas metas, aquilo que Deus colocou na minha frente. Orar é alguma coisa essencial na nossa vida. Não é aquela oração formal, aquela oração, agora é momento de oração, não é aquela oração do almoço, né? Muito obrigado, Senhor, amém, aleluia, tal, mas é aquela oração de intimidade. A oração para eles, não é essa oração que a gente está acostumado usualmente a ouvir, mas a oração para eles era conversar, era falar, era ter intimidade com Deus, era buscar a presença de Deus em espírito. Agora, eles tinham segurança de que Deus estava ali, estava fazendo, porque a palavra aprendida, a palavra dos apóstolos que foi ensinada, fazia aquela conversão. Certeza de que Deus está me ouvindo, e eu estou ouvindo Deus, e as coisas estão acontecendo. Isso era tão poderoso, que aquele grupo, algumas pessoas começaram a sair dali, e começaram a mudar a sociedade de todo aquele país, não só daquele país, mas daquele continente, não só daquele continente, mas do mundo inteiro, e de várias épocas e centenas de anos, eles revolucionaram as relações, através desse grupo de irmãos, que aprenderam uma nova vida familiar. E isso se aplica não só à família na igreja, mas também à família pessoal. Quando você, na sua família, tem esse desejo e esse coração e essa dedicação de buscar aprender, ler a Bíblia, ver o que Deus está falando para a nossa família, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando você, na sua família, busca ter comunhão, não só com o celular, não só com a internet, mas comunhão de fato. Comunhão de fato, né? Às vezes o pessoal entra lá em casa, a gente vai abrir uma sacolinha para jogar o celular, né? Porque às vezes a gente está se falando no próprio celular. Oi, tudo bem, tudo bem. A pessoa está lá, como é que está? Tal. A gente perdeu os elos de relacionamento. Então, isso se aplica à sua família também. Quando você traz esses princípios que serviu para a igreja e para a formação dessa nova sociedade, você aplica
para dentro da sua casa, você vai ver algo tremendo e maravilhoso de vida e de saúde que Deus vai trazer para você. Aqueles irmãos estavam sempre juntos. Se você continuar o texto, você vai ver todos eles reunidos, adoravam, reunidos, congregavam. Quer dizer, eles sempre buscavam estar juntos. A família precisa estar junta, a igreja precisa estar junta. Nós precisamos estar juntos para que isso aconteça. Você precisa estar perto do seu filho, perto da sua esposa, do seu esposo, para que essas maravilhas do Senhor possam operar na sua vida. Aquelas pessoas sentiam tanta presença de Deus, sentiam tanta graça do Senhor Jesus Cristo, que sinais e maravilhas aconteciam, coisas sobrenaturais apareciam, anjos vinham, providências aconteciam, milagres eram realizados entre eles. O próximo capítulo, o capítulo 3, começa a falar, olha, 2 indivíduos lá, Pedro e João saíram, viram lá uma pessoa, ali na porta do templo, um aleijado de nascença. Ele falou, olha cara, a gente não tem medicina, a gente não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho, te dou. Levanta em nome de Jesus. E aquele homem foi curado. Porque eles estavam unidos. Não estavam reunidos, eles estavam unidos em comunhão. Eles haviam aprendido com o Senhor. Eles oravam. Eles tinham tudo em comum, partiam, compartilhavam as coisas. E o Senhor operava entre eles. Talvez você entrou hoje à noite aqui precisando, eu preciso de algo tremendo assim na minha vida. Eu preciso que algo assim aconteça comigo hoje. E é interessante que hoje pode acontecer. Nesse momento, você aqui conosco, o pessoal lá em casa, na internet, nos ouvindo, nos assistindo. É tão simples, gente. Mas é fazer parte da família de Deus, daqueles que aceitam a Jesus e a sua palavra, o seu reino e o seu ensino. São restaurados e curados para viver uma nova vida, uma nova família. Sabe o que você precisa fazer? Simplesmente crer, receber, reconhecer, pedir perdão e buscar ardentemente. Se dedicar como aquelas pessoas se dedicavam de coração. Olha, eu não tenho isso, mas eu vou buscar isso. Isso Deus vai me dar e Ele vai te dar. Ele já está te dando agora. O Espírito que está sondando a sua vida é o Espírito do Senhor. O Senhor está falando com você que Ele quer transformar você. Ele quer curar você. Ele quer salvar a sua família, a sua relação. Ele quer salvar você da agonia que você vive. Mas para isso você precisa se entregar a Ele. E eu convido você a se entregar a Ele nesse momento. Feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, obrigado porque nessa noite eu entendi que o Senhor tem uma vida nova, uma família nova para que eu possa viver. E eu quero nessa noite te aceitar como meu Senhor e Salvador. Quero dizer que eu quero crer do fundo do meu coração, acreditar fielmente, Senhor, e pedir perdão pelos meus pecados. Me arrependo do tipo de vida e de família que eu tenho vivido. Mas a partir de hoje, eu quero encontrar a graça, a salvação, o perdão, o milagre, a visitação do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te recebo, para que a partir de hoje, isso comece a acontecer na minha vida. E comece a acontecer na vida da minha família. Pai, nós oramos por todos aqueles que estão aqui e estão em casa, para que eles possam entender que a nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, está pronta como apóstolo para discipulá-la, para ajudá-la a compreender a Tua palavra, a ter uma experiência com o Senhor. Por isso, os abençoe. Dê, Senhor, nesse momento, aquilo que elas mais precisam, uma resposta do sobrenatural sobre a vida delas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.